Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Liga Acadêmica de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular. Inscrevam-se no canal, deixem o like e não percam nenhum conteúdo ativando as notificações. Relevantes em termos de conhecimento e na abordagem das miocardites que podemos fazer, principalmente na nossa realidade. Esta vai ser a sequência da nossa aula. Vamos ter a parte introdutória, vamos falar um pouco da epidemiologia a nível do mundo, a definição da própria miocardite e como é que classificamos, a fisiopatologia, o diagnóstico, o tratamento e como estamos remetendo a pandemia. Vamos falar um pouco sobre a miocardite por Covid-19 e, finalmente, a conclusão. Dizer que as doenças cardiovasculares atualmente são a principal causa isolada de mortalidade e morbidade a nível do mundo. E isso impõe um grande fardo em termos de produtividade e capacidade em pessoas adultas a nível mundial. Entre as doenças cardiovasculares, as miocardites representam uma causa muitas vezes não diagnosticada ou subdiagnosticada, porém que pode levar a condições muito graves como a insuficiência cardíaca, a cardiopatia dilatada e mesmo a morte súbita. E a incidência e as causas dependem muito da área geográfica em estudo e da população que é selecionada para avaliar. De uma forma geral, estima-se que a incidência das miocardites a nível do mundo é cerca de 1,5 milhões por ano, uma incidência que se estima em cerca de 10 a 20 casos por 100 mil pessoas. Só a título de exemplo, por exemplo, em 2015 estimava-se cerca de 2,2 milhões de casos, um valor que se calculou que deve ter aumentado em comparação com o valor estimado em 2013. E o peso das miocardites em relação à prevalência de insuficiência cardíaca varia de 0,5% a 4%. Esse trabalho, que é um levantamento feito por mais de 15 anos em termos de estimativa da prevalência das miocardites a nível do mundo, vê-se que a incidência estimada, a prevalência estimada por 100 mil habitantes varia em função da região do mundo. É uma distribuição muito variável que foi desde 10,2 por 100 mil pessoas no Chile até 105,6 por 100 mil pessoas na Albânia. Uma variação, como dissemos, que a prevalência depende muito da região e da população que se estuda. Portanto, uma variação muito grande, também dependendo muito da capacidade da região em termos de diagnóstico dos casos, já que são situações, muitas vezes, não diagnosticadas. Lembrando um pouco os conceitos da anatomia, se olharmos aqui para o nosso coração, desculpa, esse não está funcionando. Ok, olhando aqui para o nosso coração, vemos que a parede do coração tem uma parte mais interna, que é o endocárdio, uma parte mais externa, que é o pericárdio. O pericárdio subdivide em pericárdio fibroso e o pericárdio seroso. Esse pericárdio seroso, por sua vez, se subdivide numa folha mais parietal, aderida ao pericárdio fibroso, que é o filhote parietal do pericárdio seroso, e uma folha mais interna, que é o epicárdio, que é a lâmina visceral do pericárdio seroso. Entre essas duas camadas existe o espaço, a cavidade pericárdia, onde existe o líquido pericárdio. E mais internamente temos o endocárdio e a camada muscular intermédia é o miocárdio. Portanto, quando o miocárdio é a camada intermédia que nós estaremos falando nesse momento. Portanto, do ponto de vista de definição, miocardite refere-se a qualquer inflamação
a camada muscular do coração, que é o miocárdio. Essa inflamação pode ter causas infecciosas ou pode ter causas não infecciosas. Portanto, do ponto de vista de causas infecciosas, temos exemplo de vírus, de bactérias, fungos e muito mais, e podemos ter causas como toxinas, causas não infecciosas ou doenças sistêmicas. Ainda do ponto de vista de evolução temporal, nós podemos ter uma miocardite aguda, fulminante, subaguda. E a miocardite que está acontecendo. Portanto, em função do tipo desse infiltrado, podemos classificar as miocardites em várias formas. Por exemplo, temos a miocardite linfocítica. Nós vemos que é muito associado principalmente às infecções virais, as drogas ou doenças autoimunes. Quer dizer que vamos ver predominantemente um infiltrado com linfócitos. A miocardite eosinofílica, que é relativamente incomum, porém associada a infecções parasitárias, reações de hipersensibilidade ou mesmo até em processos neoplásicos. Portanto, nesse caso, na biópsia, que vai se ver muito mais um infiltrado eosinofílico. A miocardite das células gigantes, e idiopática maioria dos casos, também pode estar associada a certas doenças autoimunes, incluindo doenças da autoimune da tireoide, doenças inflamatórias. Nesse caso, vamos ver principalmente infiltrados de macrófagos. E, finalmente, a miocardite granulomatosa, em que está muito associado à sarcoidose. Para além disso, podemos ter outra forma de classificação do ponto de vista clínico, quer dizer, quanto ao grau de certeza de diagnóstico, nós podemos ter também uma classificação. Considerando quais aspectos? Considerando a presença ou ausência de sintomas cardiovasculares e com essas questões. Eu tenho uma possível miocardite aguda subclínica quando, no contexto clínico de possível lesão miocárdica, sem sintomas cardiovasculares, mas com pelo menos um dos seguintes itens. Quer dizer, eu tenho aumento dos biomarcadores de lesão cardíaca, tenho um ECG com achados sugestivos de lesão cardíaca e tenho um ecocardiograma ou ressonância magnética com alteração da função cardíaca. Portanto, se eu tenho pelo menos um desses fatores, mas na ausência de sintomas cardiovasculares, eu tenho uma possível miocardite aguda subclínica. Se eu tenho esse cenário, porém, com sintomas cardiovasculares, eu tenho uma provável miocardite aguda. E, finalmente, a certeza miocardite definitiva, eu só consigo ter isso com uma comprovação histológica ou imunohistológica, que no caso tem que ter necessariamente uma biópsia endomiocárdica. Portanto, na ausência da biópsia, na verdade, o diagnóstico é muito mais presuntivo do que de certeza. Como é que pode apresentar-se a miocardite do ponto de vista clínico? A miocardite é uma grande variedade de apresentação clínica, uma situação que dificulta muito a avaliação no contexto de urgência, porque acaba havendo uma sobreposição com outras síndromes clínicas. O quadro clínico pode ser de anormalidade eletrocardiográfica ou ecocardiográficas assintomáticas e pode incluir sinais e sintomas de dor torácica, sinais de disfunção cardíaca, arritmias ou mesmo até de colapso hemodinâmico. Uma coisa muito frequente, às vezes, que eu confundo muito com a síndrome coronariana aguda é que, inicialmente, pode haver um espasmo coronariano que pode, de fato, provocar uma dor torácica, uma angina típica, que pode ser interpretado no contexto da síndrome coronariana aguda, mas que, na verdade, pode ser apenas vasoespasmo causado pela miocardite. Do ponto de vista de sintomas, uma boa parte dos pacientes refere dor torácica, que pode, em alguns estudos mostrando, algumas séries relataram entre 85% a 95% dos estudos, é muito frequente
os pacientes referirem dor torácica, pode também referir em febre e dispneia. Portanto, esses sintomas são muito mais frequentes em termos de aparecimento. Outros, então, podem incluir as palpitações, síncopes, fadiga. E uma coisa muito interessante é que até 80% dos pacientes com miocardite aguda têm sintomas prodrômicos, quer dizer, antes do quadro se instalar, muitas vezes referem história de uma virose, uma gripe, alguma doença respiratória alta, alguma doença gastrointestinal, quer dizer, algum quadro de virose é muito frequentemente antecipar o quadro de miocardite, como pródromo da miocardite. Ao exame físico, pode não haver nenhum achado significativo, porém, alguns pacientes com miocardite apresentam sinais de complicações como disfunção ventricular esquerda, arritmia, e na apresentação fulminante, às vezes, com síndrome de baixo débito. De fato, na apresentação, pode já existir sinais consistentes com insuficiência cardíaca, choque cardiogênico e, muitas vezes, mesmo com paragem cardiorrespiratória. Nesse contexto, por causa mesmo da própria questão da febre e outras coisas, muitas vezes apresentações fulminantes devem ser diferenciadas com outros síndromes que podem evoluir com choque, por exemplo, o choque séptico, que pode ter febre com choque e febre, então pode ter sinais que podem confundir com uma miocardite fulminante em choque séptico. O diagnóstico, a confirmação, para nós termos o diagnóstico de certeza mesmo, dizer que isto é com certeza miocardite, do ponto de vista, temos que ter uma confirmação histológica, imunohistoquímica, que quer dizer que seria obrigatório que todo paciente fizesse a biópsia endomiocárdica. Só que isso, na verdade, não é execuível. Muitas vezes, em muitas realidades como a nossa, nem sequer é possível fazer, porque nem existe o próprio exame, quer dizer, nem a pessoa, nem temos, muitas vezes, técnicos para colher a amostra e nem existe laboratório para fazerem o próprio exame. Então, grande parte das vezes não é possível estabelecer um diagnóstico de certeza com a biópsia e acabamos nos socorrermos com parâmetros clínicos e exames alternativos disponíveis para cada realidade. Para além disso, a própria biópsia não tem uma sensibilidade tão alta assim, por ser um exame invasivo, os próprios médicos às vezes resistem a solicitar o exame para diagnosticar. Nesse caso, portanto, nos socorremos principalmente em critérios clínicos e laboratoriais e nos meios onde existem principalmente, atualmente, a ressonância, os exames de imagem como a ressonância ajudam bastante para nós conseguirmos estabelecer o diagnóstico, em muitos casos, sem necessariamente termos que recorrer à biópsia endomiocárdica. Do ponto de vista de investigação básica, o que é que nós devemos solicitar no contexto de urgência em todo paciente que nós suspeitamos que tenha miocardite? Obviamente, o hemograma. Por exemplo, uma eosinofilia pode ser sugestivo de miocardite eosinofílica. Temos que ver, obviamente, esta função, exames mais gerais como a função hepática, a função urinária de eletrólitos, a PCR, que é a proteína C reativa, a taxa de velocidade de sedimentação e os marcadores de lesão cardíaca, como as troponinas e a CKMB, o BNP e a proBNP para descartar possível insuficiência cardíaca, exame o raio-x do tórax, o eletrocardiograma, o ecocardiograma, a ressonância, lá onde é possível. Hoje em dia, é muito importante a ressonância do ponto de vista de estabelecimento do diagnóstico e, finalmente, o ideal, no cenário ideal, seria fazermos sempre a biópsia endomiocárdica. Mas isso, do ponto de vista prático, a biópsia nem sempre é possível, portanto, são poucos centros que conseguem fazer a biópsia e, grande parte das vezes, nem sempre conseguimos fazer a biópsia endomiocárdica.
O eletrocardiograma, falando um pouco do eletrocardiograma no contexto da miocardite, não existem achados patognomônicos. Dizer assim que esse achado, se eu olhar isso e vir no eletrocardiograma, isto é sinal de miocardite. Não existe. Alterações, podemos ter alterações na específica de repolarização. Muito comum nós encontrarmos ataque cardíaco sinusal, no contexto mesmo da própria inflamação e infecção. Alguns casos, quando principalmente associados com pericardite, podemos ter, por exemplo, infradigitação do segmento PR, elevação difusa do segmento ST, a presença de complexos QRS alargados, nos casos QRS acima de 120 milissegundos ou 0,12 segundos, ou a presença de ondas Ks, são sinais de maior risco de morte cardíaca e necessidade de transplante cardíaco. Então, não temos o ECG no contexto de miocardite, não é um exame muito específico, embora possamos encontrar alterações que possam sugerir lesão cardíaca. Temos exemplo de algum, por exemplo, desses pacientes que, por exemplo, se nós olharmos ECG no contexto de um paciente com dor torácica, veja que é um exame que praticamente nós não temos assim grandes alterações que nos chamem a atenção, portanto, até olhamos isso, vemos que é um exame que pode passar como inocente, sem grandes alterações. Se nós olharmos, por exemplo, para este outro exame, um ECG, um doente com miocardite, veja o que nos chama a atenção aqui? Um exame que apenas tem essa taquicardia sinusal, alterações inespecíficas do segmento ST, mas sem grandes alterações que possam nos indicar que haja alguma lesão cardíaca aqui, mas temos apenas a taquicardia sinusal, sem grandes outras alterações. Se olharmos, por exemplo, esse outro exemplo, se nós olharmos, por exemplo, se nós temos este exame aqui, alguém nos vem com dor no peito, com esse eletrocardiograma, a primeira coisa vamos pensar não é miocárdio, vamos pensar em síndrome coronariana ou infarto agudo de miocárdio. Por exemplo, se nós podemos ver aqui que nós temos aqui supradesnivelamento do segmento ST em D1, em AVL, em V2, V3, V4, V5, V6, com infradesnivelamento em D3, AVF, quer dizer, claramente você vê que é um exame que, do ponto de vista clínico, é um exame sugestivo de infarto agudo de miocárdio, mas que, na verdade, no final, ouviu-se que tinha coronárias normais, na verdade, era um caso de miocardite que mimetizava uma síndrome coronariana aguda. Portanto, nós mostrando que há uma elevação do segmento ST de V2 a V5, de D1, seria um infarto anterolateral, sugestivo por esse eletrocardiograma, mas que no final visto que, na verdade, era um caso de miocardite. Outro exame que é importante é o exame de imagem. É sempre importante e recomendável que avaliemos a função ventricular, que é muito essencial para nós termos ideia de como é que está em termos de função ventricular nos pacientes suspeitas de miocardite. Nesse contexto, o ecocardiograma é um bom exame para avaliarmos isso, para vermos a função ventricular, porém, temos que chamar também, não temos nenhum sinal padrão, nenhum sinal que é típico, dizer que com esse achado nós temos a miocardite por causa disso. Obviamente, podemos encontrar um ventrículo dilatado, podemos encontrar uma diminuição da função sistólica, muitas vezes podemos ter alterações segmentares que são mais típicos nos infartos do miocárdio, mas também podemos ter alteração segmentar em casos de miocardite. Temos, por exemplo, este exame aqui, quer dizer, se nós temos um doente que nos vem com quadro de dor, com quadro de falta de ar, dispneia, dor no peito, e nós fazemos um eco desse aqui, obviamente, nós temos febre, com esse exame aqui, nós, por exemplo, olhamos aqui para esse eco, digamos que é um ventrículo extremamente dilatado, vemos aqui o tamanho do ventrículo é muito grande,
a contratividade diminui, portanto, tem uma disfunção sistólica muito grave. Podemos ver aqui que até aqui está só temos aqui o derrame pericárdico, temos derrame pericárdico aqui, portanto, quer dizer, é um ventrículo muito difuso. Temos uma cardiopatia dilatada aqui, com uma disfunção ventricular importante. Outra modalidade de imagem é a ressonância magnética cardíaca. Esse, atualmente, é um exame extremamente importante para distinguir os casos de isquemia da cardiopatia não isquêmica. E a ressonância, atualmente, de fato, é muito indicado no estudo da miocardite, porque consegue nos dar uma boa informação e nos dá alguma certeza em termos de diagnóstico, por diferenciar exatamente a isquemia da inflamação ou da infecção. Portanto, com a ressonância, nós conseguimos, de fato, ter atualmente melhores informações no contexto de diagnóstico da miocardite, e muitas vezes é suficiente para nós estabelecer o diagnóstico sem necessariamente recorrermos para a biópsia. Aqui temos um exemplo de um paciente, está percebendo então aqui o ventrículo, o coração, todas as câmaras completamente dilatadas, a contratividade muito fraca, aqui nesse caso que vemos aqui, por exemplo, uma insuficiência mitral importante aqui, veja um refluxo mitral aqui, e vemos que a contratividade do miocárdio, do ventrículo esquerdo, é muito hipocontrátil, portanto, temos uma dilatação do coração nessa ressonância. E o que é que nos chama a atenção na ressonância? Obviamente, vamos ver na imagem seguinte, o que é que se busca na ressonância? São os pontos que, por exemplo, se nós olharmos aqui, isso aqui é a parede ventricular, se você olhar isto aqui, você vê que, por exemplo, esta parte aqui, em termos de densidade em relação ao resto do músculo, é diferente. Aqui está mais branquiçado, e enquanto você compara com o restante do músculo. Portanto, essas são as zonas de inflamação que a ressonância nos pode mostrar claramente, definindo exatamente o diagnóstico de miocardite. E a biópsia? A biópsia é o padrão ouro, quer dizer, é o exame que define, que define claramente o diagnóstico da miocardite. Obviamente que é um exame invasivo, que implica complicações, mas a taxa de complicações é extremamente baixa. É muito bom, é um exame ideal para exatamente especificar os tipos de miocardite, por exemplo, porque ele vai identificar o tipo de infiltrado celular, por exemplo, na suspeita da miocardite de célula gigante ou linfocítica. A biópsia é realmente um exame para estas questões. Porém, por ser mesmo invasivo, nem sempre, hoje, atualmente, não é indicado para todos os pacientes. Portanto, existem casos selecionados, situações específicas, ações para quando pedimos a biópsia endomiocárdica. Portanto, essas situações, segundo as diretrizes europeias da insuficiência cardíaca, assim como as diretrizes americanas, existem situações específicas. Quais são essas situações? Insuficiência cardíaca inaugural, quer dizer, um quadro novo de insuficiência cardíaca com evolução muito rápida, com comprometimento hemodinâmico, ou ainda evolução entre 2 e 3 meses, mas com complicações graves como arritmias ventriculares, BAV de alto grau, ou ainda uma insuficiência cardíaca que não responde ao tratamento habitual de 1 a 2 semanas, quer dizer, que uma insuficiência que não responde ao tratamento que devia responder. Nessas situações, precisamos fazer a biópsia para termos certeza do que estamos a tratar. Outra situação que é necessária a biópsia, miocardite aguda
ou suspeita de cardiopatia associada à eosinofilia, porque você faz suspeita de miocardite, mas com eosinofilia. Então, podemos suspeitar de miocardite eosinofílica. Ou ainda miocardite aguda ou cardiopatia inflamatória crônica, em que de lesão miocárdica estão persistentemente elevados, principalmente se houver doença autoimune associada ou arritmias ventriculares ou bloqueios atrioventriculares de alto grau. Ou ainda miocardite no contexto de inibidores, principalmente naqueles doentes que vão receber tratamento, mas que nós precisamos ter certeza do que nós vamos tratar. Portanto, a biópsia endomiocárdica, do ponto de vista fluxograma, para quando pedir, na situação em que nós temos uma cardiomiopatia inexplicável, em que requer suporte neurocrónico, tem BAV de segundo ou superior de terceiro grau, uma TV sustentada ou sintomática, ou falência de resposta ao tratamento clínico baseado na diretriz durante 1 a 2 semanas. Se isso se cumprir, fazemos a biópsia endomiocárdica para termos certeza do diagnóstico. Caso não, a ressonância cardíaca muitas vezes é suficiente para nos guiar em termos de diagnóstico. No contexto de tratamento, como se falou, o tratamento é multidisciplinar. Portanto, hoje, atualmente, existe agora o conceito de HAT-TIM de miocardite, quer dizer, não é um problema que tem que ser tratado apenas pelo cardiologista, mas precisa envolver muitas outras especialidades por causa da própria dificuldade de se definir o diagnóstico. Portanto, o HAT-TIM ideal para miocardite deveria incluir um cardiologista, um radiologista, um patologista cardiovascular, um imunologista clínico ou reumatologista e um especialista em doenças infecciosas. A etiologia, apesar disso, muitas vezes não é identificada. E, frequentemente, é de etiologia viral e, para isso, como sabemos, as doenças virais não têm tratamento necessariamente específico. Grande parte das vezes são doenças autolimitadas e o que fazemos, às vezes, é controlarmos os sintomas até que o próprio sistema imunológico consiga controlar a situação. Obviamente, se a causa for identificada, tratamos segundo esta causa. Na maior parte das vezes, infelizmente, a miocardite, o tratamento é sintomaticamente. Não temos um tratamento específico, por não ter mesmo, às vezes, causa específica. A abordagem perfeita, portanto, deve ser ajustada à gravidade do perfil clínico e à ocorrência da recuperação espontânea a curto prazo ou induzida pelo tratamento. Obviamente que os pacientes com miocardite que se apresentam com insuficiência cardíaca, com arritmias ou comorbidades, devem ser tratados em função das diretrizes dessas condições. Se tem insuficiência cardíaca, vamos tratar isso em função da diretriz de insuficiência cardíaca. Se tem arritmia, em função da diretriz de arritmia, assim por diante. Quer dizer, em função da apresentação, vamos ajustar nosso tratamento em função do quadro sindrômico que o paciente apresenta. Contrariamente à pericardite, em que nós usamos bastante os anti-inflamatórios não esteroidais, na miocardite não são efetivos os anti-inflamatórios não esteroidais. Até mesmo chegam a ser prejudiciais, porque podem piorar a inflamação e aumentam a mortalidade. Portanto, anti-inflamatórios não esteroidais devem estar reservados principalmente se houver miocardite associada à pericardite. Miocardite isoladamente, anti-inflamatórios não esteroidais não são indicados. Já na pericardite são tratamentos de eleição. Pacientes com miocardite eosinofílica têm um risco maior de trombose e embolização periférica, portanto, tem indicação para anticoagulação. Obviamente que o tratamento das arritmias deve ser principalmente de suporte, vamos tratar em função do tipo de arritmia. No geral, como são arritmias secundárias à inflamação, quando a inflamação desaparece, quando aquela fase aguda é resolvida, a arritmia também, no geral, cessa. Obviamente que existem situações que a arritmia persiste, são casos de arritmias malignas ou TVs insensatas, então podemos considerar em situações específicas
a colocação de um CDI, que é o cabo estimulador implantado. Mas, obviamente, no contexto de miocardite, a implantação de CDI não é uma situação de urgência, salvo se houver arritmias malignas incessantes. Mas, no geral, a arritmia tende a resolver-se uma vez que a fase inflamatória passa. O tratamento com imunossupressão. Obviamente, atualmente tem crescido bastante essa proposta, porém, a eficácia do tratamento imunossupressor ainda, os dados são ainda inconclusivos. O racional desse tratamento seria de que, na miocardite autoimune, você, ao dar a imunossupressão, você estaria a suprimir a resposta celular e humoral, porque já que essa resposta imunológica é que vai mediar a inflamação. Então, se você suprimir isso, teoricamente você irá diminuir a inflamação. Porém, com isso, vários estudos têm sido tentados usando corticoides, azitromicina, ciclosporina, mas essas combinações todas não têm mostrado nenhum benefício do ponto de vista de miocardite. Portanto, as recomendações da Sociedade Europeia de Cardiologia, a imunossupressão apenas está indicada em situações de miocardite em que você fez a biópsia e não tem infecção, quer dizer, é negativo a vírus. Portanto, são mais naquelas situações de cardiomiopatia inflamatória refratária para o tratamento padrão, principalmente cardiopatia, por exemplo, de células gigantes, com sarcoidose, miocardite eosinofílica. Nessas situações em que você comprovadamente mostrou que não tem uma infecção do ponto de vista de agente infeccioso, você poderia tentar, então, o tratamento imunossupressor. No entanto, a miocardite das células gigantes habitualmente requer imunossupressão imediata e agressiva para prevenir morte súbita cardíaca e necessidade de transplante cardíaco. Ainda existe o tratamento imunomodulador, que é o uso das imunoglobulinas. Também é uma proposta ainda muito discutível no contexto das miocardites, embora um estudo recente publicado, uma meta-análise que incluiu 3 estudos com mais de 1.500 casos de miocardite, mostrou que os pacientes com suspeita de miocardite aguda, o tratamento com imunoglobulinas reduzia a mortalidade intra-hospitalar e aumentou a fração de ejeção, e o tratamento foi bem tolerado. Só que há uma crítica em relação a essa meta-análise, a maneira como foi feita, porque os estudos que foram incluídos não tiveram comprovação de miocardite pela biópsia endomiocárdica e não tiveram definição etiológica clara. E, além disso, um dos estudos que relatou o efeito neutro a nível do ventrículo esquerdo foi excluído. Portanto, houve viés em termos de realização do próprio estudo. Portanto, outra meta-análise, principalmente na população pediátrica, não mostrou melhoria da taxa de sobrevida. Portanto, o tratamento imunomodulador, no momento, não é recomendado, aguardando por mais estudos para confirmação se realmente o uso de imunoglobulinas seria, de fato, benéfico no tratamento da miocardite. O tratamento antiviral. Até no momento, não há nenhum tratamento antiviral com eficácia comprovada que tenha sido aprovado para a miocardite em que você tenha vírus positivo. Obviamente, o papel da infecção viral continua controverso. Para além disso, uma meta-análise com 10 estudos recentemente publicados não mostrou diferença significativa no prognóstico entre os pacientes com vírus positivos e vírus negativos que usaram tratamento antiviral. Portanto, não houve diferença. Mas existem situações específicas em que o tratamento viral direcionado, tanto no miocardite pode ser necessário. Por exemplo, já tem estudos que mostraram que em situações em que, por exemplo, você tem infecção viral confirmada pela biópsia endomiocárdica, por exemplo, no caso de enterovírus, adenovírus ou mesmo os parvovírus,
o tratamento com interferon beta mostrou melhorar a depuração viral, a qualidade de vida, a função ventricular e mesmo até a classe funcional dos pacientes. Outro estudo mostrou ainda que tanto depuração espontânea quanto hidrovírus na admissão de interferon beta foram associados com melhores taxas de sobrevida do que a percentagem, portanto, mostrando que em algumas situações específicas o tratamento antiviral pode provavelmente ser benéfico. Portanto, do ponto de vista de fluxograma, se você tem um paciente com miocardite, obviamente que em função da condição clínica vai fazer a estabilização clínica em função do síndrome, considerando que qual é a síndrome em caso de insuficiência cardíaca, se é arritmia, se é outra situação. Se o paciente é estável, obviamente você vai avaliar o tratamento, vai manter o tratamento, vai associar outras drogas que sejam necessárias e vai programar o segmento. Se é estável, geralmente aqui o suporte vai ser a nível dos cuidados intensivos, em função da evolução pode chegar até a necessidade de transplante cardíaco. Obviamente que tudo isso você vai considerar as diretrizes de cada situação específica da apresentação. Grande parte dos pacientes, principalmente daqueles com miocardite fulminante, se apresentam em insuficiência cardíaca e às vezes em choque cardiogênico. Lembrando que no contexto de insuficiência cardíaca aguda, no contexto de emergência, um dos principais fatores mais importantes é você definir o perfil de apresentação do paciente. Porque esse perfil é que vai definir a estratégia de tratamento inicial para aquele paciente. Porque nem todos os pacientes com insuficiência cardíaca têm a mesma abordagem. Então, você precisa definir o perfil hemodinâmico considerando dois fatores, que é a perfusão e a congestão. Considerando esses dois fatores, nós temos 4 cenários possíveis. Nós temos um perfil A, um perfil B, um perfil C e um perfil L. O que é isso, perfil A? O perfil A, você tem boa perfusão e sem congestão. Mas, no geral, é um paciente com boa pressão e muitas vezes hipertenso e sem sinais de congestão. O perfil B, no geral, é um paciente com boa pressão, ou às vezes hipertensos e congesto. O perfil C é um paciente com pressão baixa e congesto. E o perfil E é um paciente com sinais de baixa perfusão, que depois está hipotenso, mas sem congestão. Então, esse perfil é que vai definir a estratégia de tratamento inicial na insuficiência cardíaca aguda. Obviamente que, de forma geral, lembrando que no contexto de urgência, se você se lembrar dessas letras, você vai conseguir estratificar a sua abordagem. Então, de A a H, o A é o quê? O A você vai fazer a avaliação clínica hemodinâmica, quer dizer, definir o perfil. Por exemplo, aqui não está o perfil A, por quê? Porque o perfil A, no geral, é um doente compensado. Então, o perfil A é aquele doente com boa pressão e sem congestão. Então, no geral, é um doente compensado. Então, não o perfil A é um doente que geralmente você não vai precisar, não vai precisar internar. A fase de ajustes terapêutico e, no geral, é seguir ambulatorialmente. Então, você define o perfil, se é B, C ou L. O B é do breath, da respiração. Vê se o paciente precisa de oxigenação. E tem níveis. Pode ser que só precisa de canula nasal, de máscara, talvez precisa de CPAP e talvez de ventilação mecânica. Então, você vai definir aqui. C, de circulação. Vê se precisa de reposição da volemia. Precisa de reposição volêmica? Não precisa. D, diurético. Se o paciente está com gesto, precisa de diurética? Não precisa. Então, tem que ver no D. O E, o eletrocardiograma. Para quê? Você precisa de eletrocardiograma, pode ser que precisa fazer diagnóstico de síndrome coronariana aguda, de arritmias. F de frequência cardíaca. V se precisa
no caso de bradiarritmias ou taquiarritmias para o controle da frequência. G, garantir a não suspensão de drogas. O que é isso? No geral, no contexto de insuficiência cardíaca, muitos pacientes já vêm tomando remédio. Então, para aqueles que já tomam remédio, preferencialmente não suspender e talvez o máximo é diminuir as drogas à metade. Se for possível, é mesmo não suspender a medicação que o doente já vem tomando. Obviamente, a situação você avalia caso a caso, mas o ideal é que não suspende. Às vezes, só precisa diminuir a dosagem. E H, a heparina, a profilaxia para a TVP. Portanto, com essa sequência, você consegue estratificar no contexto de urgência para abordagem inicial do doente com insuficiência cardíaca aguda. Bom, então, com isso, você vai definir a estratégia de tratamento. Veja que eu tenho aqui os 4 perfis e tenho aqui, você vê que aqui, se o objetivo ideal de que eu quero que todo mundo esteja com boa pressão e sem congestão. Quer dizer, o perfil que eu quero para que todo doente tenha o perfil A. Portanto, se eu estou no perfil B, o que é que eu vou fazer? Eu vou priorizar principalmente drogas que vão tirar a congestão, quer dizer, vão secar o paciente ou diminuir a pressão. Portanto, eu vou precisar aqui de diuréticos para aqui. Ou, se estiver muito hipertenso, posso precisar de vasodilatadores para diminuir a pressão. Estou aqui. Se eu estiver no perfil L ou perfil C, veja que eu preciso não somente secar, mas preciso também aquecer. Aqui, quer dizer, porque ele aqui está frio, quer dizer que pode estar hipotenso, pode estar com hipofluxo, então preciso muitas vezes de inotrópicos para aumentar a pressão com o objetivo de chegar aqui ao perfil A. Portanto, veja que aqui, apesar de estar com consciência, não preciso tanto de inotrópicos, mas aqui eu já preciso de inotrópicos para subir a perfusão. Portanto, com a definição dos perfis, você consegue estabelecer a estratégia inicial de abordagem do doente com insuficiência cardíaca aguda no contexto de emergência. E, finalmente, vamos falar um pouco das miocardites por Covid-19, que é uma situação relativamente recente. Tem havido relatos de casos de miocardite no contexto da síndrome respiratória aguda por SARS-CoV-2. No entanto, as evidências, obviamente, ainda são poucas. A questão que se põe é que não está claro até que ponto é que o vírus da Covid é cardiotrófico ou não. Mas do ponto de vista fisiopatológico, acredita que a infecção da miocardite por Covid-19 seja uma imunomediada, na verdade, não seja exatamente a lesão direta, mas por uma mediação imunológica. Tem sido descrito situações de dilatação cardíaca, alteração da motilidade de paredes, elevação dos biomarcadores, mesmo até derrame pericárdico, são comumente encontrados em síndrome pós-Covid. Atualmente, mesmo até a ressonância tem estado a mostrar dados ainda conflitantes, porque a fibrose tem se mostrado muitas vezes alta em alguns relatos, outras vezes baixas, portanto, ainda assim, ainda apresenta dados conflitantes em termos de definição da miocardite por Covid, mas tem sido bastante usado para determinar esse diagnóstico. E esses critérios de Lake-Lewis Criteria, são critérios, na verdade, baseados na ressonância magnética, que vão aumentar a probabilidade de diagnóstico da COVID pela ressonância. A miocardite por COVID pode se desenvolver durante a fase aguda ou mesmo muito tempo depois. Parece que não existir nenhuma relação entre a gravidade da COVID
com o risco de desenvolver miocardite. Portanto, você pode ter casos não graves de COVID e que desenvolvam miocardite, ou pode ter casos muito graves da COVID, mas que não desenvolvam miocardite. E o mecanismo, como eu disse, o mecanismo da miocardite como uma complicação da COVID é principalmente mediado pelo sistema imunológico. E a SARS-CoV-2 também pode invadir o miocárdio, contudo, uma miocardite linfocítica típica com a presença viral é muito rara. Depois, entendo como dizer que a miocardite há uma grande variedade de espectro etiológico e, em muitos casos, a causa subjacente não é identificada. Os achados de investigação iniciais podem ser sugestivos de miocardite, contudo, muitos sintomas apresentados se sobrepõem com outras condições cardíacas. A biópsia endomiocárdica é o exame diagnóstico padrão de referência, tem como método diagnóstico não invasivo crucial. O tratamento geralmente de suporte objetiva tratar as complicações. Alguns pacientes, de fato, requerem tratamento imunossupressor. Em casos em que o fator etiológico é identificado, o tratamento específico pode ser adequado nesses casos. No geral, o prognóstico da miocardite é bom e a maioria recupera. Contudo, uma minoria dos pacientes desenvolve sequelas a longo prazo, e muitas vezes de forma de uma miocardite, cardiopatia dilatada, às vezes com insuficiência cardíaca e arritmias graves. Muito obrigado. Bom, para a aula das miocardites foi isso. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de inscreverem-se, deixarem o like e divulgarem bastante o nosso canal.